Vamos começar nosso estudo. Vou ligar aí, filho. Olá. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos e oportunidades que nos concede. Agradecemos pelo dia de trabalhos e estudos, oportunidade de esforço constante para melhorar. Essas oportunidades, se bem aproveitadas, fortalecem o nosso espírito, nos preparam para os próximos desafios da evolução. Dá-nos forças para lutar contra o nosso egoísmo e auxiliarmos aqueles que estão ao nosso redor, nossos irmãos e irmãs. Forças para lutar contra o nosso orgulho, percebermos que todos somos filhos do mesmo Pai, e que aqui na Terra somos todos necessitados de perdão, de recomeço, do auxílio dos bons espíritos. Obrigado por tudo, que assim seja. Obrigado, Emanuel. Vamos então começar o nosso estudo. Nós paramos na questão 279. Quase que eu começo na 245. A dona Maria Zélia me lembrou. A pergunta que o Allan Kardec faz é: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? A gente já sabe disso, né? E não é verdade. Os bons podem ir a qualquer lugar até o momento que a evolução deles permite, até o local que a evolução deles permite. A questão de local também é complexa no mundo espiritual, né? Então vamos ver aqui. Os bons vão a toda parte e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Então veja que a função de quem melhora é ajudar quem está numa situação pior. É a lei. A lei é que todos aqueles que entendem a verdade têm a obrigação moral de auxiliar a todos aqueles que ainda não entendem. Normalmente, os que não entendem são relapsos, são espíritos desligados do verdadeiro sentido das palavras de Jesus. E para isso, nós temos situações muito interessantes. Nós vamos ver daqui duas perguntas, isso, e aí eu entro mais em detalhes. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores. Então, no mundo espiritual, onde os bons vivem, os maus, eles levariam problemas. Nós vamos encontrar um caso desse no livro E a Vida Continua, o 13º livro da série do Mundo Espiritual do André Luiz, onde um espírito inferior consegue chegar num lugar melhor, até para um teste, né, que haveria de fazer com a Evelina, se eu não estou enganado, acho que é a Evelina que ela chamou, ou chama, e, e aí a própria vibração dele, devido a paixões inferiores, chocam os espíritos, e ele então é convidado a se renovar, que ele não poderia ficar entre as pessoas daquele local, e foi levado a um retiro, onde ele treinaria as boas vibrações, os bons pensamentos, para depois retornar. Ao que eu entendi do livro, ele não conseguiu retornar para a sociedade, ele teria que reencarnar novamente. Reencarnar para melhorar os seus instintos e as suas paixões.
que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir, considerando que ele já combateu as suas, né? Jesus falou: pode um cego conduzir outro cego? Se um cego conduzir outro cego, os dois caem no abismo. Então, outra coisa que me veio à mente agora foi: primeiro, tirai a trave do vosso olho, para depois ensinar ou conduzir o vosso irmão. Ele fala assim: vês o argueiro no olho do teu irmão, mas não vê a trave no seu. Primeiro retira a trave do seu, para depois guiar o seu irmão. Então, isso é o que os espíritos bons fizeram. Lutaram contra as suas más inclinações, melhoraram, e aí todo aquele que dá um passo acima na escada evolutiva, todo aquele que está um degrau acima, ele é responsável por quem está um degrau abaixo, na escala evolutiva. Essa é a sua missão. Então, a missão de todo filho de Deus é auxiliar, é praticar o que Jesus ensinou, que é amar o próximo. Aqueles que entendem melhor os desígnios do Senhor são convidados a auxiliar aqueles que não entendem tão bem. Muitas vezes, no estado intermediário de evolução, a gente reclama muito de auxiliar algumas pessoas difíceis, né? Principalmente associado aos parentes, que é o que é mais comum na nossa vida. Muito difícil ter alguém aqui que não tem um parente difícil, que precise de auxílio. Em alguns casos mais complexos, são os casos de mãe para filho, filho para mãe, casos de cônjuges, né? E de irmãos, e que nós somos convidados a auxiliar os nossos irmãos. É muito complicado isso, é muito difícil fazer isso. No entanto, é um chamamento, é uma santa oportunidade de dar um passo à frente na escala evolutiva. É um passo à frente no processo de crescimento espiritual. Para tudo é necessário discernimento, porque o auxílio também não significa carregar as pessoas sem ensinar, né? Podemos voltar àquela concepção popular que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. Porque muitas vezes as pessoas confundem que o amparo financeiro ajuda as pessoas, não as pessoas que têm capacidade de trabalho, que têm capacidade de fazer alguma coisa. Mas as pessoas que são incapazes, sim, merecem a nossa ajuda, e muitas vezes ela é muito difícil, essa ajuda. Porque o doente, no final da vida, a maioria das vezes é no final da vida, acontece algo muito complexo, que é assim: a gente não lembra das encarnações passadas através da memória óptica, visual. E aí a gente não lembra da memória auditiva, a gente não lembra das memórias comuns. O que a gente tem são os sentimentos da vida passada e as intuições da vida passada. Então, se o indivíduo, numa vida passada, foi um grande historiador, ele volta com facilidades na história, entender história. Se ele foi uma pessoa bondosa, amistosa, ele naturalmente ele é bondoso e amistoso. Mas se ele for uma pessoa raivosa, tensa, ele também vai voltar dessa forma. Mas os sentimentos, principalmente os sentimentos antagônicos ao amor, o ódio, a raiva, a ira, eles estão conosco. E muitas vezes de uma maneira forte. Aí a gente vê uma pessoa e já coloca a culpa no santo, fala: o nosso santo não bateu. O santo tem nada a ver com isso. É porque nós sentimos por aquela pessoa um sentimento avesso ao amor. Sentindo isso, cabe a nós trazer para dentro de nós as responsabilidades espirituais, e dentro dessas responsabilidades espirituais, aprender a amar como Cristo nos ensinou, porque ele falou: amai os vossos inimigos. Agora, você imagina, num parente, quando a gente reencarna com um parente próximo, é porque a nossa dívida é maior com ele, por isso que foi tudo planejado para a gente ter o parente próximo a nós. E nós, então, somos convidados a ajudar alguns. As dificuldades são imensas. Por que eu estou falando em relação ao sentimento? As pessoas que não lutaram contra as suas más inclinações durante a vida,
qualquer má inclinação, através da vibração que a gente emite, a gente atrai para nós os obsessores. Os obsessores são os espíritos maus, espíritos dedicados a combater o trabalho do Cristo. E eles vão ficando perto da gente. E com o passar do tempo, eles vão dominando o nosso jeito de ser. Eu percebi ao longo do tempo que aqueles tiques nervosos, algumas frases que a gente fala sem pensar, são esses espíritos mandando para a gente essas conversas, essas palavras, com o intuito de que a gente continue obedecendo ele. Eles mandam pensamentos, eles mandam vibrações pesadas. Aí, quando o indivíduo está mais velho, se ele não lutou avidamente contra essas tendências, elas aparecem de forma aumentada. Por isso que a gente vê muita gente idosa expressar uma espécie de maldade que a gente não via antes. A gente não enxergava antes, porque ela tinha força para lutar contra a obsessão. O metabolismo diminui, a força física diminui, a força mental diminui associado à força física, e aí o indivíduo passa a não ter mais, vamos dizer, tanto controle, né, sobre as suas ações. Isso que você vê os idosos, por exemplo, falando coisas muito mais esdrúxulas do que ele falaria quando mais novo. Então, ele está quase dominado pelo obsessor que acompanhou a vida inteira e ele não lutou contra aquelas más inclinações. E essas pessoas é que chegam para a gente ajudar, para nós ajudarmos e que somos convidados a auxiliar. Então, a gente também não somente auxilia o encarnado, que nos maltrata, mas a gente tem que auxiliar os obsessores dele também. Ah, mas o obsessor é dele. Não, isso não significa que não tem uma relação conosco. Porque se está obsediando um parente, a relação é antiga, já de muito tempo, ele só não está encarnado. E aí a gente sofre bastante com isso. Eu tive a oportunidade de ter na minha casa uma pessoa que eu precisava cuidar, e a situação era muito complicada, ela quase enlouqueceu as pessoas da casa, a ponto até de uma cuidadora me ligar e falar assim, olha, você pode me pagar mais barato, mas eu estou indo embora. Eu sei que bastante gente já passou por situações assim, eu já vi. E realmente eu tive que dormir do lado da pessoa, porque ela acordava, ela abria o olho e já gritava o meu nome, assim, a pessoa não tinha energia nem para andar, mas eu não sei de onde é que vinha a energia daquele grito com tanta estridência, a ponto de acordar as pessoas e atrapalhar quem trabalharia no outro dia, porque isso acontecia de madrugada, durante o dia era o dia todo, né, em situações até muito complicadas. Eu vou contar agora, não é para que vocês sintam a maldade da pessoa, mas para entender o grau de obsessão, né, como que é interessante. A pessoa pediu um copo d'água, você levava, ela falava assim, tá quente, eu quero fria. Você levava fria, ela está muito gelada, eu quero morna. O ponto, a pessoa não conseguia se locomover, depois a gente descobriu que não era bem assim, porque quando ela não percebia que a gente estava vendo, ela se locomovia mais rapidamente, sabe? Então, veja que situação interessante isso. São situações que nós passamos, precisamos passar, para a gente poder ajudar as pessoas que estão, de certa forma, sob a nossa responsabilidade. E bom, a dona Maria Zé falou que faz as orações dela todo dia. Tem que fazer mesmo, né, dona Maria Zé? Tem que fazer, senão vou para lá, viu? É difícil, né, o cuidado. Então, eu espero que vocês tenham compreendido que essa é uma situação em que nós somos convidados a cuidar das pessoas que não cuidaram de si. Aí nós podemos acusar, dizer que ela não teve boa vontade, que ela não lutou contra o mal. Sim, nós estamos fazendo isso hoje, mas não significa que a gente está fazendo há muito tempo, não. Né? A gente está sendo convidado a fazer isso até para a gente melhorar. Então, cuidar das pessoas difíceis é muito complicado, é muito difícil. Tem a parte física, tem a parte do levantar, de fazer força, né? E algumas pessoas, os obsessores, trabalham profundamente para poder gerar transtorno para a família através daquele encarnado. Quem já passou por isso sabe muito bem do que eu estou falando. E mais cedo ou mais tarde nós somos convidados a esse tipo de ação. Nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser, então, que eu tenha, por exemplo, um Parkinson ou Alzheimer, e eu vou, entre aspas, ser uma carga para o meu filho, para minha esposa, para as pessoas que estão comigo.
comigo. Então, o que vai acontecer? Eu, cuidando das pessoas com carinho, que me cabe, eu posso ter o merecimento de ter alguém que cuida também com carinho, ou até o merecimento de não entrar no estado em que eu possa gerar problema para as pessoas. Nós não sabemos o dia de amanhã. Os jovens são muito céleres em reclamar dos idosos, mas ele vai ser idoso também, né? E são situações de muita complicação espiritual, porque são débitos que nós temos uns com os outros. Cabe a nós auxiliar o máximo que nós pudermos dentro do amor ao próximo. A doutrina espírita propicia o entendimento de que tudo que nos acontece é o melhor para nós. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Agora nós vamos entender por que os obsessores nos assediam tanto. Pelo despeito que lhes causam o não terem merecido estar entre os bons. E aí vem uma coisa interessante. Né? A gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas pessoas têm ciúmes porque o indivíduo é intelectualmente mais dotado, porque ele estudou mais, ou financeiramente mais dotado, ou dotado de poder, ou dotado de méritos que foram conquistados, retirando aí as questões físicas e genéticas associadas à estrutura física, ao invés deles quererem trabalhar para chegar lá, eles tendem a não querer trabalhar, mas ter os mesmos méritos daqueles que trabalharam. Então, eu costumo ver isso muito nas escolas, nas salas de aula, né, as turmas que eu trabalhei, os melhores alunos, eles são alvos do despeito alheio. Não obstante, eles não saem tanto, eles não vão para as festas tanto, eles se dedicam ao estudo, de uma certa maneira. Uns se dedicam mais, outros se dedicam menos. Eles são alvos da maledicência, eles são alvos da discriminação social, porque a maioria quer ter a condição de tirar uma nota boa, de ser bem visto pelo professor e pela sala, mas eles não estão dispostos a trabalhar. Daí que vem os desesperos pela cola, né, e os subterfúgios, estou falando lá, na sala de aula. Mas isso acontece de uma maneira geral. Então, muitas vezes, quando eles percebem que não conseguem chegar naquilo que a pessoa está conseguindo, fala assim, você teve sorte, você nasceu inteligente, você nem estuda e tira nota boa. É impossível isso. A não ser que você tenha méritos do passado. Estudar e não tirar nota, mas não que a nota seja importante. Mas o que eu estou dizendo é que a maioria quer ter os méritos, eu estou falando de encarnados, né? Quer ter os méritos sem trabalho. Então, o indivíduo desencarna, aí ele vê os outros espíritos felizes, em paz consigo mesmo, e eles têm inveja e ficam com raiva, se rebelam contra Deus. Contra eles, muito difícil. E aí está um problema sério da humanidade. A gente tende a culpar os outros dos nossos problemas, não a nós mesmos. Nesse sentido, os obsessores também fazem isso. Veja, quem que vai ser o obsessor de amanhã? Aquele que é invejoso, maldoso, que age com discriminação, com preconceito aqui na Terra. Aquele que é apegado aos bens terrenos. Aí nós temos os casos dos livros do André Luiz, em que aparece no livro Libertação o avô do André Luiz, apegado à ilusão da riqueza depois de desencarnado. Mesmo tendo a noção que estava morto, estava fechado num processo de ilusão tão grande quanto desencarnado, ele considerava que os calhaus, né, e os detritos da estrada eram ouro, em desespero. Então, o que ele era? Avarento. Nós vemos pessoas apegadas à casa, porque quer a casa, brigou para a casa na herança, quer ter um determinado local, eles desencarnam e não conseguem sair da casa. O pessoal já ouviu falar de espíritos emparedados? É essa relação. Ele não consegue sair porque ele se apegou tanto à mente, àquela coisa material, aquela situação material, que ele não consegue sair de perto. Nós vemos o caso dos invejosos, por exemplo, quando eles desencarnam, eles costumam ser invejosos silenciosos, mas eles são mostrados, todos veem os pensamentos dele. E ele, muitas vezes, ou a maioria das vezes que se mantém assim, ele não tem
a vergonha em si, ele entra em revolta contra aquilo que está sendo feito, que ele mesmo causou. O desejo que neles predomina é de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Quantas vezes isso não acontece entre os encarnados? Vocês querem ver? Vocês podem me dar exemplo disso. Quantas vezes vocês começaram a ir para uma religião qualquer, não precisa nem ser a doutrina espírita, começou a trabalhar pelo bem? Quantas pessoas chegam para você e falam que você é fanático, que não precisa disso, que você não precisa se dedicar a uma religião, a uma causa religiosa? Isso já aconteceu com alguém ou não? Obrigado pelas respostas. Já. Então conta aí pra nós. Não, mas é tipo coisa besta, assim, porque quando eu era adolescente, eu era católica e eu participava do coral da igreja. Então, assim, a gente tinha os ensaios, as coisas do coral. Minha mãe também era catequista. Então, assim, o catolicismo era muito presente na nossa vida. E, tipo assim, tinha gente que fazia, tipo, comentário meio que maldoso, digamos assim. Tipo, como Entendi. se fosse uma coisa ruim. Tá. E tem do outro lado também, que a gente vê. Por exemplo, a gente está numa doutrina, por exemplo, na doutrina espírita ou no catolicismo, assim, vivendo a nossa fé, a nossa realidade. Tem gente que simplesmente por ser de outra religião acha que a gente está errado. E eu vivi isso, assim, tanto no catolicismo quanto agora no espiritismo. Entendi. Não, mas isso a gente está vendo agora. Então, o indivíduo já começa a obsediar encarnado. Vocês já perceberam? Que situação interessante, né? Eu passo por isso até hoje, na verdade. As pessoas questionam o tempo que a gente se dedica à religião como se fosse isso um erro, né? Agora, vocês já perceberam que essa situação, ela não é tão forte quanto aos vícios materiais? As bebidas do final de semana, as festas, de uma maneira geral, as pessoas não são tão duras com quem faz isso, né? Dona Naí, fica à vontade para falar. Não? Se a senhora está falando, a gente não está ouvindo. Assim que a senhora conseguir, é só entrar em contato, tá? Então, essa questão, por exemplo, a Maria Tereza falou que já passou por isso, né? Por essa situação também. Que acontece muito quem tem vida social, né? E tem vida social, no geral, quando ele sai dessa vida social, a quem está em volta costuma criticar bastante esse tempo que se dedica ao bem. Basicamente vai ser o obsessor do futuro. E interessante, ninguém quer trabalhar para aproximar de Deus, mas na hora que precisa da ajuda, recorre a quem? Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? Então, eles querem que sofra como ele, tá? Eles querem isso. Isso é algo interessante, porque querer que sofra como ele significa despeito. Não quer que os outros cresçam, quer que forme um grupo, né, de pessoas que estão ali passando pela situação de maldade para eles se sentirem bem consigo mesmo, para que a culpa não lhes faça tão mal assim, vamos dizer. Nós temos uma história muito, muito interessante que pega isso de uma maneira um pouco mais complexa, vamos falar assim, no livro chamado Jesus no Lar, do Neil Lúcio. Nesse livro Jesus no Lar, conta-se várias historinhas sobre o próprio mestre conta as historinhas, né? E ali ele vai falar sobre o momento em que ele contava essas histórias na casa de Simão Pedro. E na casa do Simão Pedro, quando ele era chamado a comentar, ele inicia o primeiro evangelho cristão, ou seja,
O primeiro evangelho cristão no lar é do próprio Cristo. Né? E aí o que acontece? Algumas dessas histórias, elas nos chamam, contada pelo Cristo, nos chamam a reavaliação do nosso ser. Ela nos convida a pensar sobre nós mesmos. E aí nós precisamos entender que essas lições são convite do plano espiritual superior para nos fazer sentir melhor. Então, uma dessas lições que eu estou olhando aqui, se eu não estou enganado, é uma lição chamada O Valor do Serviço. Eu vou dar uma olhada nela, para ver se é essa mesmo, porque ela é muito importante nesse momento que a gente está estudando aqui. Não é, eu esqueci a lição que era. Eu até gostaria de lembrar qual lição que era, porque conta a história de uma pessoa que vivia num reino poderoso, né? e lá o rei era muito bondoso, e ele, vê se você lembra, filho, e ele vivia caçando, utilizando as coisas da floresta, sem compromisso com as leis. E aí, quando ele vai ficando velho, já não consegue mais fazer isso, ele vai procurar a ajuda do rei. Então, é muito interessante esse exemplo, porque é mais ou menos assim, não é só você fazer o mal. Quando você não faz o bem e tem a vida de um egoísta, você acaba gerando um problema muito, muito sério. Então, eu acabei de achar a lição aqui, ó. A lição é essa aqui, o filho ocioso, na verdade. Eu vou colocar aqui, vamos ler, porque ela vai ilustrar bem esse momento do nosso estudo. O filho ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios. Terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos a tempos, visitavam-lhe a residência e ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Veja que os estudos de Jesus nos convidam a uma disciplina de constante melhora íntima. Né? Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-me sem comiseração. Matavam os animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Nessa narração, em termos simbólicos, veja, se você tem a oportunidade de se melhorar e ajudar o seu próximo e não faz, você está dilapidando os bens que o Senhor colocou na sua mão. Se você tem condições de auxiliar as pessoas que estão ao seu lado e você não o faz por egoísmo, porque quer viver na indisciplina, você passa a se tornar responsável por essas pessoas que você não auxiliou. Nós tivemos um caso real em que nós fomos fazer um trabalho de auxílio espiritual para uma família, e esse trabalho meio que se expandiu e chegou até várias pessoas, a gente foi orar, foi auxiliar. Uma pessoa muito ligada ao mal viu em nós uma pessoa ameaçadora, da onde que a gente vinha, por que a gente estava orando, como assim orar de graça, chegar para orar para as pessoas sem ninguém pedir. Inclusive, a pessoa utilizou um argumento muito interessante. A gente não tem livre-arbítrio, então até para orar para a gente tem que pedir para orar, senão não precisa.
Veja o grau de, vamos dizer, ignorância em relação às leis divinas, né? Imagina se Deus esquecesse de nós no mundo. Nesse trabalho que foi feito, algumas pessoas que estavam recebendo as bênçãos do estímulo em um processo inicial de desobsessão, na renovação da casa, se ligaram então a essa pessoa que, com bastante energia e fortemente, trabalhou contra o nosso trabalho de oração e de auxílio. Nós, então, nos retiramos, porque o Cristo ensinou, você vai trabalhar em nome do Cristo, quando ele mandou os seus apóstolos. Longe de me considerar assim, mas nós nos consideramos com bastante honra, e não obstante todos os defeitos, um dedicado trabalhador do Cristo, pois que para ser trabalhador do Cristo não precisa ter prepotência envolvida, não, porque quem entende isso sabe que o que está esperando é sacrifício e sofrimento. Mas nós nos colocamos já há um bom tempo, dizendo ao Senhor, Senhor, faça de nós o que lhe aprouver. Nos colocamos à sua disposição, com erros, com defeitos, mas nós queremos trabalhar na sua seara. Nós, então, nos afastamos porque o Cristo falou, se entrar numa aldeia e não te receberem, saia de lá e bata o seu pé para que nem a poeira daquela cidade você leve. Então, nós nos retiramos. As informações dos Espíritos foram assim. A pessoa fez isso e aqueles que a ouviram se ligaram a ela. Então, agora, a ajuda que elas deveriam receber hoje vai depender da melhora dessa pessoa, que provavelmente numa outra vida, que deve reencarnar nas mesmas circunstâncias em que ela deve crescer espiritualmente através do sofrimento e da dor, para tirar as pessoas que estão no abismo moral da situação que eles estão, porque ela impediu o crescimento deles. Não foram poucas pessoas. É uma situação muito complicada. Então, aquele que atrapalha o trabalho do Cristo, aquele que atrapalha o trabalho do bem, ele passa a se tornar responsável pelas pessoas em que ele não está permitindo ajuda. E aí, a ajuda a elas vai depender da evolução dessa pessoa, que pode ser mais cedo ou mais tarde. É isso que foi dito aqui, da maneira como está escrito aqui. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Aliás, se vocês perceberem, a maioria das pessoas acredita em Deus. A questão de se disciplinar para poder segui-lo é uma outra história. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Nós vemos muitas pessoas que são bastante egoístas, não pensam nos outros, mas só em si, falar da bondade de Deus, agradecer a Deus pela vida que tem, não obstante, não estar disposta à renovação íntima, o trabalho sério na seara do Senhor. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Sutilmente, entende a questão? Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que se consumia a existência regalada e feliz. Eu sublinhei isso aqui porque isso é de uma profundidade muito grande. Ele queria viver o seu modo, mesmo ele confessando que aquilo não era dele. É igual ao nosso próprio corpo, a nossa própria vida, que a gente recebe de bênçãos. Escapava aos decretos, falando do bem, mas sem fazê-lo. Viver ao seu modo me chama muita atenção, porque eu já passei por isso várias vezes, eu acho que vocês passaram também. Quantas pessoas que dizem que o modo de ser delas é melhor, porque elas nunca leram a Bíblia e nunca estudaram, porque ler uma coisa, estudar é outra. E aí elas acham que elas entendem de virtude, mas elas não estudaram a virtude que o Cristo ensinou. Elas nunca pararam para entender o que é virtude moral, e elas costumam falar da moral para que as pessoas sigam-lhe os caminhos. Ou seja, se você quer que os outros sigam o seu caminho, sem que você se dedique ao estudo da moral, você não está sendo como aqueles obsessores que a gente acabou de ler na pergunta, querendo que os outros façam o que você quer, para que a sua infelicidade e indisciplina tenha mais gente nessa situação?
Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Vocês conseguem imaginar a situação do nosso dia a dia que seria isso? Quando chega a doença, quando chega a demência, quando chega o câncer, quando chegam os problemas cardíacos, os problemas respiratórios, problemas hepáticos, problemas pancreáticos, problemas intestinais. Quando a gente já utilizou das beberagens, dos excessos, do corpo que o Deus nos deu, então aí a gente resolve procurar o Senhor. Depois que nós já fizemos tudo aquilo à nossa maneira. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu deveria ter sublinhado a palavra bradou, porque normalmente essas pessoas elas são inconformadas quando as vontades não lhes são feitas. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. Isso aqui nós podemos chamar de fé sem obras. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção, se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? Vamos lembrar que, para fazer o bem, a inércia é fazer o mal. Não se pode servir a dois senhores. O teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor se nunca viestes a Ele, trazendo um minuto de colaboração a benefício de todos? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque eu recentemente vi uma pessoa que fez muito mal para a família, mas muito mal para a família, dizer que, no áudio, de tudo que ele tinha feito de bom para a família, que ele merecia ajuda nesse momento. Então, algo complexo, porque é o que a gente sabe, essa pessoa, ela destruiu a família de várias maneiras, de vários modos, que não cabe aqui comentar. Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. Tomemos muito cuidado com isso. Muito cuidado em interpretar as palavras do Cristo à nossa maneira, para que a gente se acomode à consciência. O que os obsessores fazem? Eles querem amigos para acomodar a consciência. Quanto mais gente faz o mal com eles, mais forte eles se sentem. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. Isso aqui também pode ser entendido. E ele terminou a vida dele cansado e triste, e chegou no plano espiritual para ir para um lugar bom e não lhe foi aberto, não lhe foi dado acesso. Mas Deus bondoso convida todos a recomeçar a tarefa, através da reencarnação e através dos arrependimentos e da redenção que nós devemos buscar sempre. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu. Aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. Nós estamos falando do ocioso do trabalho moral, não dos trabalhos do cada dia, né? Porque o trabalho de cada dia, vou deixar bem claro, ele é para a nossa sobrevivência. O trabalho que o Cristo fala é que no seu trabalho, na sua vida cotidiana, no nosso trabalho, na nossa vida cotidiana, trabalhemos pelo bem do próximo. O homem válido e inteligente, que admite a existência do Eterno Pai, que ele conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração, de quando em quando,
nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? As pessoas são muito convictas, né, do jeito delas de ser, mas eu convido todos a ler o que o Cristo quer. Os bons espíritos trazem a vontade de Jesus. Não existe doutrina espírita sem Jesus Cristo. Se a doutrina espírita um dia deixar Jesus, nós deixamos a doutrina espírita e nos mudamos a Nosso Senhor. O próprio Emmanuel fala assim para o Chico: Chico, se eu ficar contra Kardec, me largue e fica com Kardec. E o Kardec falou: se eu ficar contra o Cristo, me deixe e fique com o Cristo. O Cristo é a base de toda a moral que nos traz a felicidade. E aí, se eu não estudo Cristo, eu estou me baseando em quê? Se eu não estudo Cristo, eu estou me baseando nas minhas próprias convicções para poder gerar a minha maneira de ser, e aí eu tenho uma tendência, que aqui não foi dito corretamente, de trazer os outros comigo. Então, se eu sou uma pessoa que tem tutelados sob a minha responsabilidade, eu os carrego comigo no meu vício, porque o exemplo ele é preponderante no dia a dia. Com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Eu acredito que essa lição foi suficientemente clara para mostrar para expressar e exemplificar a questão 281 do Livro dos Espíritos, né? Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. Nós vimos o caso lá. O desejo que neles predomina é o de impedirem, quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós? Algum comentário sobre isso? Alguém quer dar algum exemplo? Eu me sinto como o Chico. Quando o Chico fazia as preleções dele sozinho no centro espírita, minha mãe falava: continua, Chico, os desencarnados estão te ouvindo, que é o que eu estou sentindo agora. Ninguém fala nada comigo. A pessoa aqui do meu lado faz assim com a cabeça, de vez em quando eu enxergo. O outro lado, de vez em quando, fala alguma coisa. Muito obrigado, todos vós. Muito boa essa mensagem. Oi? É muito boa a mensagem de Jesus no lar. A mensagem de Jesus no lar é boa, né? Acho que todos nós, a gente já entrou nessa questão de defender as nossas próprias opiniões, sem querer essas opiniões representem o que o Cristo trouxe para nós. Olha, que bom. E todos ouviram o que a Maria falou? Não, ela fala muito baixinho. Falou baixinho? Então vai, fala aí, Maria. Não, eu falei que é uma mensagem muito boa, porque todos nós, em algum momento da vida, a gente já se colocou num ponto em que nossa opinião era importante e a gente usou isso com as pessoas no convencimento social, das conversas que tem da sociedade, mas a gente não buscou meditar isso e enxergar assim, que a nossa opinião, ela traduz o que o Cristo quer de nós. Porque isso é um entendimento mais profundo, né? Da mensagem de Jesus, o que significa ser cristão. A maioria de nós, quando a gente entra numa questão religiosa, a gente passa anos vivendo uma superficialidade dos ritos, do conforto, de algumas palavras. Dizer, quando a gente é convidado a entender a profundidade disso, aí a gente já não pode cometer mais os mesmos erros.
Agora, entenderam? Sim, Realmente, a gente tem que entender que o Cristo é a base da nossa vida, da nossa existência. O Cristo é a essência do que nós devemos compreender para a felicidade. Não há outro caminho. Se a gente está compreendendo isso hoje, a gente está compreendendo isso melhor hoje, cabe a nós trabalhar arduamente para a nossa redenção. Arduamente. Cabe a nós trabalhar profundamente para sermos verdadeiros servos na seara do nosso Senhor. Isso já traz felicidade desde agora, pelo menos a certeza do dever cumprido, da luta constante da redenção. Teremos dores, sofrimentos, lágrimas, né? Mas isso faz parte do processo de crescimento espiritual. O Cristo chorou no Monte das Oliveiras: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aceitou o sofrimento, aceitou aquilo que o Pai mandou para ele. Ele é o nosso exemplo sempre. Ler a história do Cristo, interpretar os ensinamentos dele, é algo que nós vamos fazer durante milhares de anos e ainda teremos algo que aprender. Então, encerrando esse ponto, né, desse processo de influência, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar, o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Os bons espíritos. Os espíritos, muitas vezes, desencarnam uma situação tão complexa e tão difícil que nós temos narração, o próprio Chico conta, no plano espiritual, que lá tem aulas de alfabetização para espíritos que não foram alfabetizados, que não podem lembrar do passado. Claro que ele já foi alfabetizado em outra língua, sabe escrever em outra língua. É muito difícil que um espírito, nas condições de hoje na Terra, não tenha isso. Mas é necessário, como eles não podem lembrar do passado, que sejam alfabetizados, que tenham noções básicas dos conhecimentos gerais, porque tudo que existe no universo foi criação divina. Tudo que a gente aprende em ciência, em moral, está associado ao que Deus permite, ao que Deus fez. Ele é o Senhor do universo. Então, a comunicação entre os espíritos superiores é pelo pensamento. Entre os espíritos inferiores, ainda é a palavra. Nós vamos ver no nosso lar que Lísias recebe a intuição que o André Luiz ia falar. O André Luiz várias vezes fala que, nos livros, né, que a pessoa percebe a pergunta dele e já responde. Espíritos superiores. Os espíritos superiores entendem todo o pensamento dos inferiores, e os inferiores não conseguem entender o pensamento dos superiores. Tá? Claro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns aos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Nós vamos ver isso também no livro do André Luiz. Eles estão em determinado local, o livro Sexo e Destino, por exemplo, eles estão lá vendo os obsessores agirem sobre os encarnados, mas os obsessores não veem o André Luiz e a equipe dele. Okay? Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Ó, pulei uma. A idade chegou mais cedo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que é uma individualidade, que os torna distinguíveis uns dos outros.
como faz o corpo entre os homens. O espírito é o corpo espiritual. E é o que nós lemos até hoje, mais cedo, né? Existe corpo natural e existe corpo espiritual. Certo? Isso é uma situação muito boa de entendermos que nós ainda teremos revestimento, mas os espíritos são individualizados, eles não se juntam em forma, no mar de espírito como uma gota d'água, cada um mantém a sua individualidade. Aí vamos para que eu já fui, né? Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo, perfeitamente, e assim de geração em geração. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e a dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Tudo está escrito pelo pensamento, o espírito sente o outro, ele sabe quem é, ele procura, encarnados e desencarnados se procuram. Os desencarnados, quando um dos inimigos ou uma pessoa muito amada reencarna, ele sente a vibração dela e rapidamente chega até eles. Rapidamente. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, imediatamente, ainda que não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ele se reconheça a si mesmo e alige o véu material. A gente sai com a mente bastante embargada pelas ilusões da matéria, e o espírito, quanto mais evoluído, mais rapidamente ele se desfaz disso. Foi no livro Os Mensageiros ou Missionários da Luz, que eles recebem os espíritos no plano espiritual, e alguns têm mais ou menos consciência. Eu não lembro qual livro que é, mas também é do André Luiz. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como bem-amado irmão desde muito esperado, a do mal como um ser desprezível. Deixar bem claro que, não obstante ele ter dito isso, não falta amor do Pai a ninguém. O desprezível é que ele despreza a si mesmo. A autocomiseração dele mostra os sentimentos infelizes e primitivos, mas o Pai não deserda ninguém. Não interpretemos erradamente essa questão. E sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre os seus iguais. Não é bem assim, né? Porque a felicidade do mal é fazer o mal, entre aspas, né? Certo? Nós podemos falar felicidade. Então, muitas vezes, chegam os espíritos lá e eles escravizam, maltratam. Não é uma situação fácil. Aqueles que não fizeram bem, apegados aos bens materiais, desligados das responsabilidades mínimas da terra, eles sofrem bastante. E cabe a nós a oração constante por eles, no auxílio que pudermos dar a todos os filhos de Deus que são nossos irmãos. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-no como se regressasse de uma viagem, por haver escapado dos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender dos liames corporais. Temos vários casos disso sendo citados em detalhes nos livros do André Luiz. Convido a todos à leitura da série do livro André Luiz, O Mundo Espiritual, 13 livros, desde o nosso lar até aí a vida continua. É uma graça concedida aos bons espíritos de lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Não vai encontrar felicidade, mas vai encontrar as dores que ele causou a si mesmo e aos outros. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir.
Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Eu acho que são os mensageiros que eles passam numa cidade, no plano espiritual, e tem lá um casal em que a mulher é muito mais evoluída e vem vê-lo de vez em quando. Eu não me lembro. Os mensageiros, né? Eu não me lembro o nome deles. Alzira. E a Não lembro. Mas, de qualquer forma, estar junto daqueles que nós amamos é felicidade. Só que alguns andam mais lentamente, né? Alguns preferem ficar para trás. A boa vontade de fazer o bem, ela vai variar. Ela vai depender do esforço que o indivíduo vai fazer para vencer a si mesmo. Então, nós temos o caso da ministra Veneranda, que está lá há quase 2.000 anos, né, se eu não me engano, é isso, né? Há quase 2.000 anos esperando pelas pessoas que ela ama. E eles contam essa história lá no nosso lar. Não somente ela, como outros ministros também, têm esperado pela melhora daqueles que amam aqui na Terra. Você imagina um espírito cheio de amor esperando 2.000 anos para que possa gerar remissão daqueles espíritos que não lhe seguiram o caminho, que resolveram levar o caminho de uma maneira mais lenta, vamos falar assim. Sim, senhora, dona Beth, fique à vontade. O Thales, o tempo lá é o mesmo tempo que a gente conta aqui, não é, né? Não, é diferente, lá é mais Esses rápido. 2.000 anos seria assim, quando tivesse apto a encontrar, quando tivesse sereno, consciente do que está acontecendo? Ou Hum, outro jeito? Normalmente vai depender caso a caso, sabe? Essa situação. Mas nós temos um outro caso também, talvez esse ilustre melhor. Também eu acho que eram os mensageiros, em que uma senhora, ela até deixou a pessoa que ela amava e seguiu a vida dela e evoluiu, e era até uma coordenadora da casa espiritual de auxílio. Enquanto que a pessoa que ela amava, que tinha sido um padre antigo, há mais de 200 anos ele estava sofrendo no umbral e teve que ter uma ajuda muito forte para poder, inclusive, enxergar um pouquinho da realidade depois de tanto tempo de sofrimento por não ter seguido o bom caminho. Missionários, né? Esse tipo de situação, em termos de reencontro, vai variar de pessoa para pessoa, porque para o espírito infeliz o tempo parece eterno, mas para o feliz ele passa muito rápido. Não sei se respondeu o que a senhora Obrigada, queria. respondeu sim, obrigada. Eu lembrei do livro também. Nós vamos parar aqui para o nosso cafezinho.